Tesouros. Este é o tema nosso desta noite. Tesouros. Toda a nossa vida está associada a eles. Todos os nossos dias nós convivemos com esta palavra. Se você pegar uma criança, ela tem o seu tesouro. Talvez o tesouro dela seja um carrinho, uma boneca. Talvez o tesouro dela seja uma joia. Talvez o tesouro dela seja uma medalha que ganhou com muita luta, com muito esforço no campeonato na escola. Se você pegar um adolescente, ele tem o seu tesouro. Se ela estiver namorando, o seu tesouro é um rapagão. Nós casamos e nós temos os nossos tesouros. Nós temos tesouros dentro de casa e temos tesouros fora de casa. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós conhecemos o maior de todos os tesouros. Mas a relação nossa com tesouros, sejam tesouros celestiais ou sejam tesouros da terra, é algo absolutamente normal. E nós nos relacionamos com eles a vida toda. E isso não é por si só ou em si só um pecado, de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus, especialmente o Senhor Jesus Cristo, nos ensina a respeito dos papéis que os tesouros devem ter na nossa vida. E nos ensina a cuidar deles, considerando o seu valor e a sua importância. E esse texto é um texto em que Jesus ensina os seus discípulos a respeito da relação deles com os seus tesouros. E ensina a cada um de nós também. E eu quis usar esse texto nessa noite porque nós não temos o hábito, irmãos, de levantar ofertas especiais, nem de falar tanto em dinheiro ou oferta na igreja. E eu não gostaria que nós fôssemos mal compreendidos por isso. Mas ao mesmo tempo, eu quero aproveitar esta oportunidade para tratar deste assunto, que é um assunto muito importante, é de fundamental importância na nossa vida, a nossa relação com os tesouros. Em nenhum momento de tudo que nós vamos falar aqui, considere que esta mensagem é uma mensagem para ricos. Porque a palavra riquezas na Bíblia significa ter coisas, ou coisas que eu tenho. Este é o significado. Foi traduzido na sua versão aí por riquezas. Mas riquezas na Bíblia não é um grande tesouro cheio de moedas como aqueles que são encontrados, dentro dos navios naufragados. Não, não é isso. Riquezas na Bíblia são as coisas que eu possuo, não importa quantas são. Elas são a minha riqueza. Então, até alguém que anda pela rua com um saco nas costas, seguido por alguns cães, sem ter uma casa, ele tem riquezas. Quais são as suas riquezas? Aquelas que ele traz no seu saco. Então não pense que eu estou falando alguma coisa direcionada a ricos. Eu estou falando da parte da palavra do Senhor a todos nós. Primeira lição desse texto para nós, um texto onde o Senhor, ele fala a respeito da ansiedade, fala a respeito de como a nossa vida é breve, ele fala que as nossas preocupações são absurdas, porque nós ficamos preocupados com coisas básicas como o que comer, o que beber, o que vestir, e ele dá exemplos para nós nesse texto, que existem muitos seres no universo de menor importância, que não são a primícia da criação, como Deus nos chama, e que são cuidados por Deus, e nenhum deles tem necessidade ou falta de nada, muito pelo contrário, eles vivem sem tesouros, e vivem muito felizes. E eles citam os pássaros, eles citam os animais, eles citam toda a criação, como sendo um conjunto da criação de Deus, que não precisa estar resguardada por uma despensa, nem por um cofre, nem por uma poupança, numa Caixa Econômica Federal. Não precisa. Eles não vivem ansiosos. E então o Senhor Jesus fala, olha, a vida de vocês é mais importante do que todas estas coisas. Olha, se a vida de vocês é maior do que comida, do que bebida, como vocês podem perder a paz de vocês? Como vocês podem perder o sono de vocês por causa destas coisas? E aí então ele nos propõe, ele nos ensina como nós devemos lidar com os tesouros, com as coisas que temos e com as que nós não temos, para que a gente não viva ansioso
nem para que a gente viva uma vida desordenada. O primeiro ensino desse texto para nós é: não entregue a sua vida à ansiedade, pois a vida é maior do que todos os tesouros terrenos. Não entregue a sua vida à ansiedade, porque a sua vida é maior do que os tesouros terrenos. Então Jesus vai propor assim: olha, se você tiver que escalonar a importância dos teus tesouros, o Senhor Jesus vai colocar da seguinte forma: todos os tesouros que são terrenos, eles estão em último lugar. Em segundo lugar está a sua vida. Esse tesouro é maior do que as coisas. E em primeiro lugar está Jesus Cristo. Jesus é o meu maior tesouro. O segundo maior tesouro que eu tenho é a minha vida. E terceiro são todas as outras coisas que Deus pode me dar aqui. Então, o Senhor Jesus está dizendo: olha, é uma incoerência eu perder a minha alegria, eu perder a minha tranquilidade, eu me tornar ansioso, perturbado, extremamente angustiado por causa dos tesouros que são inferiores. Se eu perder Cristo, se isso fosse possível, isso seria motivo para ficar preocupado, ansioso, angustiado. Se eu estivesse a ponto de perder a minha vida, isso seria motivo para ficar angustiado. Mas quanto o que beber, o que comer e o que vestir, estas coisas são menores. E Deus, é Deus que cuida da nossa vida, é Deus que nos sustenta. E se Deus sustenta seres que são inferiores, que não têm o mesmo grau de importância que você, que não é templo do Espírito Santo como você que crê em Deus é, como é que Deus vai desampará-lo? Ele não desampara um passarinho, um corvo, Ele não vai desamparar os seus. Então eu não posso deixar que a ansiedade, o desejo de ter alguma coisa, ou a preocupação com se isso vai chegar ou não, tome a paz do meu coração. O versículo 23 diz: porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E aí cita os exemplos, e o versículo 29 diz: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis às inquietações. Isso é coisa de gente que não tem fé, é o que diz o versículo 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Ou seja, quem aqui é pai sabe, e quem aqui é filho, e principalmente aqueles que ainda não saíram de casa, sabem muito bem que um pai está sempre um passo à frente das necessidades do filho. Não é assim? Somente se o filho tentar esconder, e ainda assim a gente percebe quais são as necessidades dele. Então aqui, qual das mães que estão aqui que não vai lá na gaveta do filho e vê o que ele está precisando? Qual das mães que entra no supermercado aqui e entre levar alguma coisa que pudesse ser um luxo para ela, ou talvez até o suprimento de uma necessidade sua, e daí passa em frente lá o corredor do Toddy ou do Nescau e vê: poxa vida, meu filho gosta tanto, eu vou deixar então aqui alguma coisa, mas vou deixar um amaciante, eu dou um outro jeito, mas vou levar o Toddy para o meu filho. É esse mesmo princípio que Jesus está usando. Olha, vocês têm um pai. O gentio que vive no mundo sem um pai é que se preocupa com cada uma das coisas, mas você tem um pai que cuida de você, que sabe do que você precisa, e ainda que você tenha tido todos os seus esforços, tinha esgotado todos os seus esforços, a sua luta para adquirir, para se sustentar, alguma coisa faltou, nós não podemos esquecer e nem deixar a ansiedade tomar conta do meu coração. Por quê? Porque esta vida que eu tenho foi dada por Deus, e quem faz a manutenção desta vida é Deus. Ele é meu pai, Ele sabe o que eu preciso. Então é um grande equívoco entregar a sua vida à ansiedade. Eu sei que falando isso daqui, eu estou falando com todos, inclusive comigo, porque todos nós somos vítimas desta palavra ansiedade. E quando ela chega, a gente precisa sentar, né? E sabe quando você precisa de voltar ao centro? Né? Eu sentar e falar assim: não, eu vou trazer tudo para o centro de novo. Uma vez eu estava com uma dor aqui na coluna, estava um mal-estar. Aí o presbítero João na Locatéria chegou e me falou assim: pastor,
Não precisamos colocar o senhor no centro. O senhor está com a coluna meio torta, e quando a coluna fica torta, fica tudo assim. E aí, ele me ajudou, mas foi na hora, parece que tirou com a mão. Há 2 vezes ele já fez isso comigo. Uma vez lá no acampamento, e uma vez aqui na igreja. Eu estava passando mal, estava dando até ânsia. Aí ele me ajustou. E aí eu voltei ao centro, tudo voltou mesmo, tudo ficou melhor. Às vezes nós precisamos fazer isso com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa fé. Oh, peraí, você saiu do centro. Está angustiado, está ansioso com coisa, com futuro. Não, volta ao centro. Eu sou um filho de Deus. A vida que você tem foi dada por Deus, e ela é maior do que as coisas. Então, não perca a tranquilidade do seu coração se entregando à ansiedade. A sua vida é maior do que todas as outras coisas que Deus pode te dar aqui. Então, não se preocupe, que o Deus que cuida da sua vida, Ele também te dará o que você precisa. Se você não conseguir na sua luta diária, Deus vai fazer isso. A palavra de Deus diz que o Senhor, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, diz: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Isso num sábado, quando foram questionar Jesus o que ele estava fazendo. Porque ele estava curando, ensinando no sábado, ele disse: não, o meu Pai trabalha. O salmista Davi diz que Deus nos ensina até enquanto nós estamos dormindo. Ou seja, o nosso Pai está cuidando de todas as coisas. Segundo ensino de Jesus para nós nesse texto é: confie seu futuro ao seu maior tesouro, que é Jesus Cristo. Nós temos a péssima mania de querer garantir o nosso futuro com outros tesouros. Às vezes eu penso que eu vou garantir o meu futuro com um tesouro que eu posso mensurar financeiramente. Então, olha, eu vou precisar para a minha velhice tanto e tanto. Não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa precavida, cuidadosa, segura. Deve ser. Faça isso. Mas você não pode colocar a confiança do seu futuro nos tesouros terrenos. Mas o meu futuro tem que ser sempre confiado ao meu maior tesouro, que é Jesus. Vejam só, nós confiamos a nossa alma a Jesus, não confiamos? Quando eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar a dívida que era minha por causa dos meus pecados, e para me libertar do domínio do pecado, e para me lavar do pecado, da imundícia, da culpa, nós cremos que o Senhor Jesus nos tirou de uma caminhada sentenciada à morte e ao inferno, e Ele nos tirou deste lugar e nos trouxe para a luz e nos encaminhou ao céu. Ora, se eu sei que Jesus Cristo é aquele que garante o futuro da minha alma, o que é mais fácil? Garantir o futuro da alma ou garantir o futuro do corpo? E às vezes nós fazemos coisas absurdas. Nós nos tranquilizamos que nós temos a salvação e vamos para o céu, mas a gente se escabela todo por causa do nosso futuro terrestre. Ora, é um absurdo por vários motivos. O João está rindo lá atrás porque eu não falei lá da ausência de cabelo dele, eu citei a palavra escabelado aqui. Mas o João não perdeu o cabelo por ansiedade nem por preocupação. Eu conheço ele. Foi por outro motivo, mas por esse não foi, porque ele confia em Deus, eu sei disso. Muito bem, mas muitas vezes nós perdemos o cabelo por falta de confiança mesmo. Eu fico preocupado com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou beber, onde eu vou morar, o que eu vou vestir, com a faculdade do meu filho, com a minha previdência, com a minha aposentadoria. Se você for ver, a maioria, talvez 100% das besteiras, dos pecados que nós cometemos por causa da nossa preocupação com isso aqui, com o nosso corpo. E isso é um absurdo por quê? Primeiro, esta vida aqui, a palavra de Deus diz que não passa de um breve pensamento. Isso daqui não dá nem para chamar de uma introdução do céu, porque não é muito pequeno. A palavra de Deus diz que os nossos dias passam e nós voamos. O Senhor diz que não passa de um breve pensamento. Em outro lugar diz: os nossos dias aqui são tão curtos. Em havendo vigor você pode subir aí a 80 anos e passando disso é canseiro e enfado. Em contrapartida, o Senhor Jesus garantiu o nosso futuro, e este futuro não é um futuro de 70, 80 anos, é a eternidade. Então, quando eu passo todos os meus dias confiando nos tesouros terrenos para me garantir o futuro, eu estou cometendo um grande erro, um grande equívoco. Por quê? Porque o meu futuro não é aqui.
o meu futuro terreno, ele depende do Senhor tanto quanto o meu futuro eterno. Depende. Eu devo trabalhar e devo fazer e ser justo com aquilo que é dever meu, que Deus me deixou. Deus concedeu o trabalho como uma bênção para nós. E aliás, se você faltou na escola dominical, você perdeu uma notícia, eu vou dar agora à noite também, porque pode ser que alguém precise dessa notícia, né? Na escola dominical eu estava falando sobre o céu, né? Sobre a restauração. Nós estamos falando aqui como a promessa de Deus de restauração para o povo. E aí eu estava ensinando assim, olha, quando Deus restaurar todas as coisas, inclusive esta terra, e ela for nova, e nós formos colocados aqui de novo, vai ter trabalho, porque trabalho é uma coisa que existia antes do pecado. E aí, se você está achando que você vai para o céu, vai passar a eternidade inteira numa colônia de férias, você está enganado, negão. Você vai trabalhar. Nós todos vamos trabalhar. A diferença é que não vai acontecer com você o que está acontecendo comigo agora. Suar, ficar cansado, né? Exausto. Mas trabalho é uma coisa santa, é uma coisa de Deus, é uma bênção. E quem fica sem trabalhar em casa sabe como é duro ficar sem trabalhar. Ficar sem fazer nada é uma coisa terrível. Sem ocupação é algo terrível. Trabalho é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida no céu. Então não pense você que o que garante o seu futuro é o seu trabalho, porque quem garante o seu futuro é o Senhor. Seja aqui nesses 80 anos que nós vivemos, ou seja na eternidade, nesta ausência de tempo, onde viveremos para sempre na presença de Deus. O que garante o meu futuro é o meu maior tesouro, que é Jesus Cristo. Então, você pode adquirir tesouros nesta vida. O que você não pode é confiar o seu futuro a eles. Porque o nosso futuro é uma frase que todos nós sabemos dizer, mas não colocamos na prática. Nós falamos sempre o futuro a Deus pertence. Por que eu fico achando que quem vai garantir o meu futuro é uma aplicação, é um bem, é um tesouro aqui? Não é. Quem garante o meu futuro é Deus. Eu devo ser precavido, eu devo ser trabalhador, mas eu não posso confiar o meu futuro aos meus tesouros. O meu futuro pertence a Deus. E diga-se de passagem, não vai ser um futuro sem trabalho, é um futuro com trabalho. Aí eu brinquei com eles, eu falei assim, o único lugar na eternidade que não vai ter trabalho é no inferno. Então, se você é preguiçoso, muda de vida já, porque o único lugar para preguiçoso na eternidade é no inferno, queimando, porque no meio do fogo não tem como trabalhar mesmo, né? Não tem jeito. Brincando com vocês. Terceiro lugar, saiba que os tesouros que Deus nos permite ter, e o próprio Senhor Jesus Cristo, é um convite a uma vida de simplicidade. Ou seja, quando Deus me dá as coisas, Ele não dá para que eu me torne um acumulador de coisas, mas Ele me dá, e Ele me impulsiona através do Filho dEle, que é meu maior tesouro, a viver com simplicidade. Quer ver uma coisa? Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e Ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quantas mudas de roupa você acha que Jesus tinha? Quantas sandálias Jesus tinha? Acha que Jesus carregava uma mochila nas costas com os seus apetrechos? Quantas propriedades o Senhor Jesus comprou? Os apóstolos que o seguiram, quantos tesouros eles tinham? Quanto que eles ganharam nos anos de trabalho deles? Diferente do Antigo Testamento, onde o Deus estava comprometido, inclusive, com a abundância do seu povo, porque o povo se sustentava através da bênção de Deus sobre a vida do patriarca, no Novo Testamento você não encontra esse tipo de coisa. Quando a igreja começou, num ideal que o próprio Deus propôs para nós de como devia ser a igreja, as pessoas que tinham um pouco mais de riquezas, ou seja, de posses, isso não significa que eram bilionários, mas eram todo tipo de pessoa, ao ver a necessidade de outros que vieram parar lá em Jerusalém por causa do dia de Pentecostes e não voltaram mais para suas casas, eles vendiam o que eles tinham e repartiam, porque muitos estavam vivendo sem nada, e alguns que tinham um pouquinho,
dividiam, e era melhor que ficasse todo mundo igual do que o sujeito chegar lá na igreja e chegar lá todo cheiroso, perfumado, e totalmente descansado, enquanto o outro estava lá fedido, sem um banho, todo despenteado, com a roupa toda rasgada, porque não tinha um lugar para morar. Então eles dividiam, não importa se era muito ou pouco, eles dividiam uns com os outros, à medida que havia necessidade. Por quê? Porque à medida que o Evangelho foi apresentado por Jesus, uma proposta nova de vida foi feita. E que proposta é essa? É a proposta de uma vida simples. Por quê? Porque o meu coração está vinculado a Cristo, Ele é o meu tesouro. Eu não preciso de outras coisas para me realizar. Eu não devo colocar o meu coração em outras coisas. Eu devo sim tirar o meu coração das coisas e ter uma vida simples. É isso que Jesus propõe. E o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente o contrário. E não importa qual seja a sua potencialidade, seja pequeno ou pouco, pequeno ou muito, nós colocamos o nosso coração nas coisas, nós queremos viver uma vida complicada, complexa, cheia de detalhes. Vocês já perceberam que à medida que Deus vai dando mais coisas para você, você vai criando hábitos que são um dilema economicamente falando para se manter? A gente faz isso. Então o poder aquisitivo do brasileiro nos últimos anos aumentou porque ele tem mais crédito, aumentou porque valorizou um pouquinho nosso dinheiro, aumentou porque algumas coisas foram colocadas em ordem no nosso país, e aí nós estamos diante de uma crise que nós não sabemos como o Brasil vai sair dessa, como ele vai atravessar isso, mas o fato é que hoje o brasileiro está numa condição um pouquinho melhor que ele estava alguns anos atrás. O que aconteceu? Nós criamos um monte de moda para dificultar a nossa vida. Nós inventamos um monte de coisa que há 20, 30 anos atrás ninguém tinha. Nós vamos implementando coisas na nossa vida à medida que nós vamos melhorando, e a nossa vida vai ficando cada vez mais cara. Já perceberam isso? E nunca o que você ganha é suficiente, eu sei disso. Minha família não é diferente das outras. Nós experimentamos isso. Por quê? Porque nós temos a mania de abrir mão da simplicidade de Cristo para viver uma complexidade que é como um grande peso sobre as nossas costas. E ao invés de nós servirmos ao Senhor com aqueles tesouros que Deus nos deu, nós servimos a nós mesmos, aos nossos modismos, às nossas coisas, às nossas vontades. Enquanto isso, o desafio da palavra de Deus é que nós tenhamos uma vida simples. Veja o versículo 33, olha a proposta que Jesus está fazendo. Jesus não está fazendo essa proposta para grandes fazendeiros, nem para banqueiros. Jesus está fazendo essa proposta para os seus discípulos, que, diga-se de passagem, eram todos de uma classe econômica bem baixa, com exceção de Mateus, talvez, que era um cobrador de impostos, mas eu acredito que quando ele começou a seguir Jesus, ele largou tudo para trás, e eu acredito que ele deve ter feito, assim como Zaqueu, restituído aquilo que ele roubou, e eu acredito que ele também deve ter ficado, talvez numa situação um pouco melhor que os outros discípulos, mas era um homem muito simples. Você olhar o versículo 33, olha o que Jesus fala para eles: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. A proposta de Jesus é: viva uma vida simples. Se você tem alguma coisa, e você vê alguém que tem menos que você e que está precisando, vendo o que você tem, não se preocupe. Gente, isso daqui é uma ética completamente oposta à ética que nós temos. Você já deve ter ouvido, eu mesmo já disse isso muitas vezes, e eu tenho certeza que todo homem aqui, pé no chão, diz isso: bens imóveis não se vendem. Não é assim? Essa não é a regra do comércio, não é, Hugo? Com imóvel você não mexe, é a segurança. Veja como as nossas terminologias não combinam com aquilo que a Bíblia ensina. Imóvel não se vende, é uma segurança. Qual que é a nossa segurança? É o imóvel? É Ele que garante o meu futuro? Ou é Cristo? Eu sei que isso é difícil, é complicado, mas nós temos que pensar sobre estas coisas, todos nós. Eu preciso pensar sobre isso, você precisa pensar sobre isso, porque nós nos cercamos de falsas seguranças, e não sou eu que estou dizendo que são falsas, é a palavra de Deus.
Veja Lucas capítulo 19, versículo 8. Senhor, declaração de Zaqueu, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Portanto, significa que pelo menos 50% de tudo que Zaqueu tinha, ele se dispôs a dar. Olha, se você tivesse um encontro com Jesus hoje e ele te confrontasse, você estaria disposto a abrir mão de 50% de tudo que você tem? Um outro texto interessante, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Um homem chamado Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, tinha um campo, e vendo a necessidade dos discípulos e dos apóstolos, ele veio, vendeu o campo e trouxe tudo, e entregou aos pés deles. O que esses textos todos significam para nós? Significam que o Senhor Jesus nos convida a uma vida de simplicidade. Quando eu enxergo em Cristo o meu maior tesouro, então automaticamente a vida de Cristo se torna o padrão inspirativo para a minha vida. E ele viveu uma vida simples. O ensino é que existe na vida cristã este poderoso impulso. Esse texto nos ensina isso. A simplicidade, não a acumulação. Esse impulso resulta da valorização do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Um outro motivo porque você deve querer uma vida simples e deve fazer tudo que estiver ao seu alcance para ajudar os outros é mostrar a preciosidade do cuidado de Deus. Calvino dizia algo assim. Se você quiser ver essa frase, ela está num livro que está ali atrás, que é o pensamento, a influência do pensamento calvinista no mundo ocidental, está ali. Quando Calvino começou a pregar em Genebra e ensinar algumas coisas, especialmente relacionadas à bênção de Deus, de dar riquezas a alguns e de manter outros pobres a vida inteira, e especialmente quando ele incentivou o comércio, né? Alguns até hoje falam que Calvino foi o responsável pelo capitalismo selvagem. Não, Calvino foi um grande incentivo ao capitalismo, mas não o capitalismo selvagem. Não era isso que ele ensinava em Genebra. Mas uma das coisas que ele ensinou é que tanto o rico quanto o pobre são instrumentos absolutamente úteis nas mãos de Deus para mostrar o relacionamento de Deus, o amor, a nova vida que Deus propõe. Ele dizia o seguinte: olha, por que existem os ricos? Os ricos existem para que Deus possa mostrar o seu precioso cuidado para com os pobres. E por que existem os pobres? Existem para que Deus possa mostrar o seu precioso cuidado para com eles. Então é através das necessidades deles que o mundo percebe que Deus sustenta os seus. Então, o que o Senhor espera de todos nós, não importa quanto de riqueza você tenha, o que o Senhor quer de todos nós é que nós vivamos uma vida simples. E quando depender de nós mostrar a preciosidade do amor de Deus, e do cuidado e das provisões de Deus, eu tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance para isso. Quarto, esse não é um sermão presbiteriano de 3 pontinhos, é um sermão presbiteriano de 5 pontinhos. Então, você já sabe que eu estou acabando, faltam 2. Em quarto lugar, eu preciso entender que os meus tesouros, eles devem servir para maximizar o meu tesouro no céu e não na terra. Os tesouros que Deus me deu aqui nesta terra, eles devem servir para maximizar o meu tesouro no céu. E foi isso que Jesus disse. Olha, quando você vende alguma coisa, você fala assim: mas Jesus, eu estou me descapitalizando. Eu estou vendendo uma coisa para poder dar uma esmola, mas isso está me tirando um capital terreno. Jesus está dizendo: está mesmo, você está vendendo, está abrindo mão. Só que você está construindo uma bolsa, ou seja, uma aplicação, uma poupança, num lugar onde esse tesouro jamais vai se extinguir, num lugar onde o ladrão não entra e nem a traça corrói. Você está construindo e você está angariando o tesouro no céu. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem,
tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Ou seja, quando eu tenho tesouros dados por Deus para mim nesta terra, a função principal desses tesouros é maximizar o meu tesouro no céu. Então eu devo servir ao Senhor com as minhas riquezas. E de novo, lembre que riqueza não é como nós entendemos comumente hoje. Riqueza é tudo aquilo que eu tenho, não importa que seja um pouquinho só, mas eu devo usar o que eu tenho para maximizar o meu tesouro no céu. Portanto, não tenha medo de investir no reino de Deus. Não tenha medo de investir no céu. Você pode investir no mercado futuro, você pode fazer investimentos de risco, né? No mercado flutuante, você pode investir na bolsa de valores, na poupança, você pode fazer uma série de investimentos, mas nenhum deles será tão rentável e tão seguro quanto o investimento no céu. E quando é que você investe no céu? Quando você cuida do necessitado, do afligido, quando você investe, por exemplo, como nós fizemos hoje na missão, nos missionários que estão lá. Esse é investimento seguro. Então, nós devíamos olhar com outros olhos. Normalmente nós olhamos para isso como se nós estivéssemos dando e descapitalizando. Você tem que olhar com os olhos. Quando eu estou investindo na vida de alguém que está passando necessidade, ou no missionário, ou na igreja, eu estou fazendo a melhor de todas as minhas aplicações. Qual a sensação que você tem quando você sai lá do banco depois de ter depositado uma boa quantia numa aplicação? É boa ou é ruim? É boa, não é? Mas você sai andando assim com a sensação de satisfação. Pois é assim que nós temos que sair depois de nós acudirmos à necessidade de alguém. Uma sensação gostosa no coração. Eu fiz um alto investimento no reino de Deus. E ainda acudi uma pessoa que precisava. Por último, eu devo me lembrar o que Jesus disse no versículo 34. O nosso coração se move em direção ao que nós amamos, ao nosso tesouro. Se o seu tesouro for terreno, o seu coração vai se mover em direção ao que é terreno. Se o seu tesouro for Cristo, seu coração se moverá em direção a Cristo. E este é o ponto principal a respeito desta palavra tesouro. Porque o Senhor, este mesmo texto, em outra parte, em Mateus, está dizendo: porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então eu preciso me lembrar sempre que o meu coração se move em direção ao meu tesouro, aquilo que eu amo. Se o meu maior amor for ao dinheiro e aos bens, o meu coração vai se mover na direção deles. Mas se eu entender que o maior de todos os meus tesouros é Cristo Jesus, então o meu coração se move em direção a Jesus Cristo. E então não há muito o que se dizer sobre isso, a não ser fazer a pergunta: qual é o seu maior tesouro? Essa pergunta eu tenho que fazer todos os dias. Porque se o meu maior tesouro for qualquer outra coisa senão Cristo, então eu estarei perdido. E se o meu coração estiver nesses tesouros e não estiver no Senhor, então, ainda que eu venha a uma igreja e cante muitos hinos e até faça orações, eu não estou adorando a Deus, nem fazendo a vontade dele. E pode até ser que de fato eu nem o conheça de verdade. Quando você pensar nos teus tesouros, ou visualizá-los, ou sentir desejo de tê-los, quando você não tiver nenhum, lembre-se disso. Aonde estiver o meu tesouro, aí estará também o meu coração. Irmãos, nós construímos tantos tesouros para o nosso coração. Eu lembro quando meu filho nasceu. Eu coloquei o olho nele, foi amor à primeira vista. Ele está ali na frente brincando. E de lá para cá, um dos grandes desafios, eu acredito que você que é pai vai me entender, um dos grandes desafios para o meu coração como um servo de Deus, é não confundir as coisas, para que o meu grande tesouro continue sendo Jesus Cristo, e não meu filho. A mesma coisa aconteceu com a minha esposa no dia que eu a conheci.
Ela chegou, eu estava numa pipocada da UMP. Ela chegou com salto alto. Eu bati o olho, é essa. Seminarista, desengonçado. A única coisa boa é que só pesava 75 quilos. Isso era maravilhoso. Nem lembro como que é isso mais. E o grande desafio é não transformá-la no meu maior tesouro. Ela é um grande tesouro na minha vida. Mas o meu maior tesouro é Cristo. Um dia Deus me deu a bênção. Eu ganhei um presente maravilhoso. Como todo homem, eu gosto muito de carro. É o carro. Carro legal. Meu grande desafio é não torná-lo o meu tesouro. No dia que nós adquirimos nosso apartamento, ele também é um grande tesouro. E aí eu quase perdi ele, por minha culpa. Graças a Deus esse ano nós recuperamos definitivamente. Que desafio não fazer dele o meu grande tesouro. Eu sei que essa história que eu estou contando você tem na sua vida com outras coisas. Agora nós queremos um outro filho, ou uma filha. E eu sei que no dia que ela nascer, eu vou ter que dizer para mim mesmo, ela é uma bênção. Mas ela não pode ser meu maior tesouro. O meu maior tesouro é Cristo. E se não for Cristo, eu estarei perdido. Porque onde estiver o meu maior tesouro, estará o meu coração. Pense nisso. Onde está o seu maior tesouro? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Lembrar disso. Não entregue sua vida à ansiedade, porque a vida é melhor do que os tesouros terrenos. Lembre-se sempre, confie o seu futuro ao seu maior tesouro, que é Cristo. Ainda saiba que ter Cristo como nosso maior tesouro é um grande incentivo a uma vida simples. Lembre que os tesouros terrenos que Deus te dá servem para maximizar o seu tesouro no céu. E lembre, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração.